Pronto, estamos gravando. Então, boa noite. Jacques Kerouac foi um cara que escreveu um livro que se chama On the Road, que foi traduzido no Brasil como Pé na Estrada. Esses caras, eles são uma geração anterior ao movimento hippie. Uma geração que é precursora do movimento hippie. Então, basicamente, eles se drogavam muito, viviam viajando de mochila, que na época não havia mochila, eram sacos, e pegando carona nas estradas dos Estados Unidos, né? E fazendo muito sexo e ouvindo jazz, ouviam, como é que é o nome? Bebop, né? Ouviam muito bebop, que tem uma batida assim... tipo Charlie Parker e tal. E esses caras e também tinham uma dimensão assim budista, sabe? Por incrível que pareça, eles tinham uma beatitude, por isso o beat é da beatitude, né, deles. Então, eles tinham uma filosofia de vida minimalista, de viver assim, tal, aqui, agora, o presente, tarará, tarará. O Jacques Kerouac escreveu esse livro drogado, tá? Não estou recomendando isso, não, né? Estou falando que isso é possível. E ele escreveu esse livro de uma tirada, não sei em quanto tempo ele levou, ele escreveu o livro todo, e ele fez uma coisa incrível. Ele emendou um papel com o outro para fazer uma tira contínua. Ele emendou assim, ó. Ele foi emendando assim um papel no outro, entendeu? Certo. E a ideia dele, o que ele defendia, é que a escrita não deveria nunca ser reescrita. Tudo ao contrário que eu falo aqui, né? Ele dizia que a escrita devia ser esse jorro espontâneo, sem nenhuma correção, né? Esse livro é um fenômeno na literatura mundial. E, recentemente, ele foi leiloado, o original dele, por uma fortuna, né? Esse rolo de texto que ele foi datilografando, e era assim, tem foto disso na internet, deixa eu ver se eu acho para vocês. Então, assim, é possível. Eu me lembro que teve uma vez, deixa eu pegar aqui, ó, Jacques Kerouac. Deixa eu ver se eu boto aqui. Máquina. Pergaminho, quase que um... É tipo um pergaminho, exatamente. Um papo. Nossa, olha, aqui tem... tá aqui, já achei. Olha, vou dividir com vocês. Exatamente um pergaminho. Olha, esse aqui é o Jacques Kerouac escrevendo, bebendo, a máquina dele, última máquina de escrever do Jacques Kerouac. Essa aqui outra, isso aqui é o texto dele. Olha aqui, ó. Exatamente. Né? A rebeldia de Jacques Kerouac. Jacques Kerouac. Olha aqui, ó. Olha o texto dele. E é uma coisa maravilhosa de se ler. Eu adoro, eu fiquei muito impressionada com esse tipo de escrita. Teve uma época que eu procurava escrever nesse estilo, né? Se vocês quiserem ler o texto dele, está tudo na internet hoje em dia, né? Eu aconselho a ler escutando bebop, que é um gênero assim bem você é um texto que tem esse ritmo, entendeu? São frases curtas, não tem muitos períodos compostos, não tem muita conexão, é um texto doidão e é uma proposta, funciona também, né? Então essa coisa assim tipo, não sei,
Esse aqui já é o Bob Dylan. Ele é um cara pintoso pra caramba. Aquele escutando rádio. Tirou. Aqueles viajando, olha. Pegando carona. Tem um filme, tá? Do Jacques Kerouac, tem um filme que, se eu não me engano, foi feito pelos irmãos Salles. Não sei se foi João Salles que fez, que chama... como é que chama? Peraí, deixa eu ver. Jacques Kerouac, cinema. Esqueci o nome do filme. É maravilhoso esse filme. Eu gosto, pelo menos. Na Estrada, do Walter Salles. É do Walter Salles. Na Estrada. É um filme bem legal. É bem bacana. E é isso, essa coisa assim na estrada. Enfim, pode ser também, tá? Agora, aí já é uma ousadia, né? É uma coisa diferente. Agora, para nós mundanos, né, em geral, a gente não consegue fazer isso, né? E a graça dele era isso, é um poema... Bom, tem um poema do Ferreira Goulart que chama Poema Sujo, até, né? Mas ele não é sujo, não. É um problema bem, um poema bem trabalhado. Eu me lembro que eu falava isso com os meus alunos de 9 anos, né, que a gente tinha que lapidar o texto, lapidar. Aí eu me lembro que uma vez eu levei uma pedra bruta para eles e depois levei uma pedra lapidada, sabe? Para usar essa metáfora, né, de que você tem que lixar, tem que arrumar e tal. Aí uma aluna muito interessante, muito fofinha, não me lembro o nome dela, ela olhou e falou assim: Andréia, posso falar uma coisa? Eu falei: pode. Estava todo mundo achando lindo como é que a pedra tinha sido lapidada, os ourives que lapidavam a pedra, tinha todo o trabalho e tal. Aí ela falou assim: Andréia, posso falar uma coisa? Pode, o que é? Sabe que eu gosto? Ela não falou com tom provocativo nem nada, assim, sabe que eu gosto mais da pedra bruta? Eu achei tão lindo aquilo, sabe? Aí eu falei para eles do Jacques Kerouac e trouxe coisas para eles. Assim, é difícil descobrir alguma coisa do Jacques Kerouac para crianças, né? Porque tem um monte de palavrão, tem um monte de gíria, sabe? Aí eu achei algum trechinho assim que dava para trabalhar com as crianças. E ela falou assim: eu gosto disso, eu acho isso muito legal, eu acho isso mais legal do que os textos trabalhados. Eu falei: pô, então vai fundo, mas só não faz a redação para o colégio para de segunda assim, não, porque é capaz deles não entenderem. Mas aqui na minha aula, se você quiser desenvolver esse estilo, tudo bem, tá dentro, está valendo, né? Mas para redação de concurso é melhor não experimentar esse tipo de coisa. Mas aí são experimentações, né? Quer dizer, a gente diz, por exemplo, que um Picasso da vida, né, antes dele começar a fazer suas experimentações, se a gente for ver, ele tinha todo um domínio da técnica, né? Ele tinha os trabalhos dele, você vai nos museus do Picasso, ele fez natureza morta, aquela coisa toda bem acadêmica, né, que ele fazia, para depois começar a desfazer, desconstruir tudo isso. Então, é importante a gente saber escrever bem, saber escrever com coesão, com coerência, fazer períodos compostos, conectivos, um parágrafo que começa... Essa é a escrita, vamos dizer assim, papai com mamãe, né? Uma coisa certinha. Agora, depois, se a gente, né, tem um espírito de poeta, de escritor, a gente pode inventar outras coisas, né? O Lourenço já falou também aqui, que eu falei, me lembro quando estava falando do Graciliano Ramos, né, que tem que ser enxuto e tudo, o Lourenço perguntou: mas sempre tem que ser assim? E se a pessoa tem um estilo mais prolixo? E se ela quiser se alongar mais nas descrições? Vai ser o estilo dela. É proibido? Claro que não é proibido, né? Não é proibido, não. Vale tudo, tá? Agora, nessa disciplina, voltando ao tema, né? A gente está... É importante vocês deixarem os alunos de vocês escreverem livremente e depois, aos pouquinhos, ir mostrando para eles irem aos pouquinhos, tendo uma coisa que a gente chama que é a consciência da língua,
né? Consciência dessa ferramenta que é a língua. A língua é uma ferramenta, né? É que nem como é que é o nome daquilo? Para esculpir madeira, né? Aquelas... esqueci o nome daquilo. Estou falando isso que meu filho acabou de fazer uma coisa para depois fazer gravura, né? Para botar, fazer carimbo. Então, você faz aquela coisa, esculpe e tal. Por que eu estou falando Formão, isso? cinzel. Formão, cinzel, essas coisas, né? Então, esqueci, me perdi um pouquinho. O que eu estava falando? Por que eu falei dessa coisa do formão, cinzel? Não sei, não me lembro mais. Enfim, é uma oficina. Escrever é uma oficina, entendeu? É uma coisa laboriosa, artesanal, e é uma coisa artística, entendeu? É artística. E outra coisa importante, que a gente já falou aqui nos textos, né? É importante a gente pensar na escrita como uma experiência, e na leitura também. Quando você for ler um texto, pensar que aquilo é uma experiência de vida, né? Que você vai, de alguma forma, aquilo vai virar carne, entendeu? Você vai se alimentar daquilo. No movimento modernista, em 1922, né, eles fazem um movimento antropofágico. A ideia, vocês devem ter estudado isso no ensino médio, e que está fazendo aniversário agora, né, esse ano, a semana de 22, eles, no movimento antropofágico, eles falam em se alimentar da cultura europeia, né, dos clássicos, de tudo aquilo, e aproveitar o que tem que aproveitar e digerir, né? E defecar o resto, né? Tornar próprio, metabolizar as coisas. Então, é isso que vocês têm que fazer, de alguma forma, quando vocês leem também, né? E a escrita também, uma escrita como experiência, como formação. Quando a gente fala escrita como formação, como experiência, leitura como formação também, né? A gente está falando de alguma coisa que transforma a gente, né? Eu, por exemplo, com a experiência que eu tive de produzir esse texto ontem, estava contando essa experiência, eu fiz esse primeiro assim, saiu tudo vum, que nem jaqueruá, pá, 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 pá. Pronto, saiu, fiquei toda com dor assim, porque taca, 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 taca. Aí depois eu fui ler, fui reler, comecei a limpar. Não, isso aqui tá ruim, aquilo ali tem que mudar, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para cima, isso aqui vai para baixo, recorta, cola, bota mais essa coisa, falta isso aqui tira, entendeu? Você vai trabalhando a coisa aos pouquinhos. Isso é muito importante. Então, depois dessa experiência que eu tive ontem, eu não sou a mesma pessoa, eu já sou uma outra pessoa, porque eu escrevi, eu criei alguma coisa, eu botei um troço no mundo, entendeu? É isso, é uma poiesis, né? Cássio trouxe, não sei com quem você aprendeu isso na faculdade, mas é muito legal essa ideia, né? De poesia é trabalho, e leitura também é poiesis, né? Leitura também é trabalho, é esforço, é suor, né? Tem uma coisa famosa que diz, né, que a criação é 90% inspiração, ou ao contrário, é 10% inspiração e 90% expiração, né? Então, transpiração, obrigada. Então, a inspiração é uma coisa que te vem assim, nossa, acordei inspirado, estou com uma ideia e tal. Tá, você tem uma ideia boa, mas aí separe um bebê todo sangrento, cheio de gosma, um negócio assim, que é importantíssimo, né? Porque sem aquilo você não vai fazer o texto seguinte, a não ser que você seja um jaqueruá, que o seu bebê já nasça com sangue, mas com estilo, né? Pode ser também, tem que se garantir, né? Mas também, se rolar um antidoping, não vai funcionar, porque ele também roubava, né? Porque fazia isso drogado. Agora, careta, não sei se é possível fazer. E aí, depois então, você tem esses 10% de inspiração e o resto é transpiração. O que quer dizer isso? É suor, né? É esforço, é trabalho, é poiesis,
né? É trabalho. Você fazer uma poesia é muito trabalho, gente. Você pensar na métrica, na rima, no ritmo da poesia. É um negócio, eu nunca me aventurei, acho dificílimo, né? Então, é isso aí, tá? Então, hoje, então, procurem fazer isso e trabalhar com os alunos de vocês, né? Essa relação com a leitura e com a escrita. Isso que é importante, né? Então, eu fico triste de ver que, no final desse período, chegam alunos que ainda estão nessa de o que é para fazer para ter a nota, o que é para fazer para passar. A gente, poxa vida, que pena, né? Pensei que a disciplina pudesse ser uma experiência, né? Uma experiência de formação, de formativa mesmo, né? E não simplesmente uma experiência de certificação, que no fundo é isso, né? Uma coisa meio assim, cartorial, né? Você faz, aí recebe um aprovado, aí vai formando vários aprovados até que ganha o certificado da pedagogia. Mas se você faz isso tudo e continua sendo a mesma pessoa, não teve formação, não aconteceu nada, você continua sendo o mesmo, né? Então, que eu estou tentando fazer aqui o tempo inteiro, é mudar a relação de vocês com a leitura e com a escrita, que ela é construída na escola de uma forma muito ruim. E qual é a minha hipótese? Ela é construída na escola de uma forma ruim porque, em geral, os professores da escola básica não têm uma boa relação com a leitura e com a escrita, né? Tem uma relação meramente escolar, que é essa dos deveres, né? Então, vamos lá. A gente vai começar a ler aqui. A escrita no ensino superior. O presente artigo trata de apresentar, então, assim, a gente vai ter que fazer a resenha desse texto, a gente tem que procurar os objetivos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente for lendo, é procurar o objetivo geral do texto, né? O presente artigo trata de apresentar resultados oriundos de pesquisa realizada no ensino superior, enfocando a escrita em contextos universitários. Depoimentos por parte dos acadêmicos evidenciam certa resistência ao ato de escrever, o que acaba, muitas vezes, distanciando o sujeito da produção de um texto. Então, existe uma resistência que a gente conhece muito bem. Assim sendo, mesmo que parciais, os resultados até então analisados dão conta de que, pressuposto 1, há ruptura da ideia de coerência entre o que pensamos, o que conseguimos escrever, o que entende nosso interlocutor. Pressuposto 2, aquela coisa assim, eu tenho na minha cabeça, mas não consigo colocar no papel. Pressuposto 2, a autocorreção dos textos, que é uma coisa que a gente está trabalhando direto aqui, né? A autocorreção de textos como exercício de pesquisa é imprescindível para a qualificação da escrita. Então, gente, é isso aí. Tem que escrever e tem que reescrever. Pressuposto 3. Os diários de aula representam um rico instrumento para a qualificação da escrita no ensino superior. Pressuposto 4. A necessidade de que o aluno do ensino superior escreva variados tipos de escrita, ainda que a universidade cumpra seu papel enfatizando a escrita acadêmica. Né? Por isso que a gente não trabalhou somente a escrita acadêmica. Trabalhamos outras formas de escrita. Pressuposto 5. O trabalho com a escrita no ensino superior deve enfatizar os componentes básicos da expressão escrita, o código escrito e a composição escrita. Eu gosto muito dessa expressão, composição, né? Tem uma coisa de arquitetura, sabe? De construção, né? Como você fazer um quadro, você vai pintar, você fala, aqui eu vou botar um pouquinho mais de azul, aqui eu vou botar assim, né? Então, é um ato criativo mesmo, tá? Aí tem o resumo tal, as autores, né? Esse texto aqui, por exemplo, eu acho que ele não está no nosso programa. Então, vocês vão ter que tirar, aprender a fazer eu vou dar para vocês, que é mais fácil.
Mas vocês podem tentar também. Como é que a gente coloca, entendeu? A partir desses dados aqui do modelo que vocês têm, né? Vocês vão botar na referência, vocês vão botar Vitória, vírgula, Maria Inês Corte, Cristófoli, vírgula, Maria Conceição Pilhon. Aí vão botar o título, a escrita no ensino superior. Depois vão vir aqui embaixo, olha, e vão botar Santa Maria. Opa, peraí. Revista Educação Santa Maria, volume tal, 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 2013. Assim que vocês vão referenciar o texto. Tá? Introdução. A temática que envolve a produção escrita no ensino superior, alguém quer ler? Tô com uma dorzinha aqui na costela. Acho que eu fiquei falando muito, engoli ar. Professora, pode falar de novo, porque estava picotando. Ah, o que você... Ah, tá, como é que faz, né? Então, vamos lá. A gente faz, olha, são duas autoras, né? Aí a gente vai fazer assim. Vou fazer com vocês, espera aí. Vou fazer como eu faço, tá? Eu vou depois ensinar para vocês um truque que eu faço também. Pronto. Aí a gente sabe que não dá para fazer duas coisas, né? Mas deixa eu ver se eu consigo copiar daqui. Vou fazer com vocês isso, que também é uma experiência legal para a gente saber. Não tem como copiar. Deixa eu ver se dá para copiar. Não. Bom, lê alguém para mim aí que eu não estou vendo. O nome das autoras. Lê para mim. Então. Desculpa, professora, como que lê? Oi? Como que lê? Ah, não, porque vocês não têm no celular, não? Ah, porque vocês estão usando celular. Não dá. Então, peraí. Maria Inês Corte Vitória. Deixa eu botar aqui. Maria. Opa, peraí. Maria Inês Corte Vitória. Deixa eu ver se esse Inês... Ah, peraí. Botei com letra minúscula. Tá certinho. Maria Conceição Pilon Cristófoli com H. Me lembrem, Cristófoli com H. Maria... Ih, já esqueci tudo. Maria... O que era mesmo, hein? Inês. Maria Conceição... Maria Conceição Pilon... Maria Conceição Pilon... Cristófoli. Cristófoli, acho que é isso, tá? Essas aqui são as Com autoras. H. Obrigada, com H. Aí a gente viu isso e viu que... Ai, que pena que não pode ver as duas coisas ao mesmo tempo. Lá no finalzinho do texto tem Educação, deve ser o nome da revista, Santa Maria, volume 38, Educação, Santa Maria, volume 38. Opa! Volume 38, número 1, vírgula. Número 1, vírgula. Aí aqui vem o número das páginas. Página 41 a 54. Página, pronto, 41
a 54, vírgula, janeiro, abril 2013, vírgula, janeiro, barrinha, abril, ponto, 2013. Deixa eu ver se está certinho aqui. Janeiro, abril, tem uma coisinha assim. Pronto. Opa, cancelar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, aqui a gente bota um pontinho, porque é abreviação, aqui tem um pontinho. A gente tem esses dados aqui, tá? Como é que a gente transforma isso em referência bibliográfica? Para botar na nossa bibliografia, porque vai ser uma resenha, tá? A gente vai pegar essa palavra aqui, que é a última, e vai botar em caixa alta. Vai pegar essa daqui, que é a última, vai botar em caixa alta. Estão vendo o que eu estou fazendo? Aí a gente vai pegar aqui, vai botar para cá. Vai botar uma vírgula, tá? Aí aqui a gente vai botar outra vírgula. Acho que bota ponto e vírgula, para falar a verdade. Isso aqui, às vezes, me atrapalha um pouquinho, tá, gente? Mas não tem importância. Mais ou menos a lógica é essa. Vírgula. Maria Conceição Pilon. Tá? O nome do texto, aí vem um ponto. Tá? O nome do texto é... O nome do texto é... Escrita no ensino superior. A gente bota aqui. Peraí, deixa eu ver se é a escrita. A escrita no ensino superior. A escrita no ensino superior. Ok, ponto. Agora, onde é que está essa revista? Onde é que está isso? Isso aqui a gente já botou as autoras, já botou o título do artigo. Mas esse texto está dentro de uma revista. A gente vai botar o IN, que significa dentro, abreviado, tá? Aí vai botar essa parte aqui. E está feita a nossa referência bibliográfica, tá? Professora, os nomes ali, Maria Inês Corte, não teria que ser só a primeira letra? Depende da norma, porque não tem uma norma única no mundo, tem várias, sabe? Tem a APA, tem a ABNT, tem várias. Tem umas, por exemplo, que colocam o ano depois, antes até eu gosto, bota o ano antes do título. Aí são pequenas variações, mas não interessa. Aí aqui a gente vai justificar, olha, vai botar aqui, ou pode fazer também o Ctrl+J. Olha, ficou tudo justificado. Aí a gente vai vir aqui no parágrafo e vai escolher aqui, olha, especial deslocamento. Tá? Aqui no especial existe a possibilidade de botar a primeira linha. Primeira linha, você faz o recuo do parágrafo. E deslocamento, aqui a gente bota espaço 1,5, tá? E a gente vai botar aqui a nossa times, que a gente gosta mais, né? Aí aqui a gente pode fazer assim, ó, para cá. Olha que bonitinho que ficou. E aqui a gente bota um pontinho para finalizar. Ó, que lindeza! Aprenderam como é? Aham. Não é tão difícil assim. É um pouquinho chatinho, né? Mas também não é das coisas mais chatas do mundo, não. Tá? Vou mandar depois para vocês pelo WhatsApp. Mas é importante vocês saberem como é que isso se produz, entendeu? Ah, outra coisa importante. A revista se chama Educação. A revista vem em itálico ou negrito, alguma coisa diferente para dizer que a publicação é a revista, tá? Se fosse livro, se não tivesse nada disso aqui, olha, se fosse um livro, se tivesse numa editora direto, não tivesse numa revista, o título do texto vinha em itálico,
tá? Mas isso aqui não precisa se preocupar com isso. Isso aqui, se vocês entenderem essa lógica aqui, já tá bom demais. Às vezes, como a Suzana falou, vem assim, olha. Vocês podem adotar isso. Fica mais curtinho, né? Também pode ser assim. Tá bom? Aqui, eu acho que, na verdade, são 2 pontos. Não sei, tem um pouquinho de dúvida desses pontos, porque muda, o tempo inteiro muda esse negócio. Essas regras mudam porque eles ganham dinheiro com isso, sabe? É um comércio esse troço das regras. Mas isso aqui tá ótimo para a gente aprender, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Vou guardar isso aqui. Vou voltar para trás para botar uma forma e outra. Para a gente ter as 2 possibilidades. E tem muitas outras. Outra possibilidade é a seguinte, quer ver, olha? É assim, aí você bota aqui, isso aqui vem aqui, é uma outra possibilidade. Oh, desculpa. Aqui. Outra possibilidade é essa aqui. Tá? Que é a APA. Na Espanha se faz assim. E aí, assim, é estilo, vai mudando. É isso aí, tá? Outra coisa importante, artigo, você tem que botar o número de páginas, o começo, quando o artigo começa e quando o artigo termina. É obrigatório botar aqui. Se fosse um livro, não teria isso aqui. Não teria o número de páginas. Tá bom? Então, eu vou salvar para vocês isso e vamos trabalhar o nosso texto. Peraí, deixa eu fazer uma outra coisa aqui também. A resenha, gente, das beberagens, eu acho que é a melhor que tem para, ó, como modelo, tá? Então, vocês veem aqui, esses números que aparecem aqui, isso aqui são os dados da revista, né? Vocês também não precisam fingir isso também, já é demais. Aí, normalmente, vem resenhas, aqui viria aquilo que a gente acabou de fazer, vai entrar aqui, tá? E o nome de vocês vai entrar lá embaixo, ó, sobre o autor. Rafael Severiano é mestre em arte pela Universidade Federal do Pará, e-mail tal, 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 tal. Porque vocês são autores da resenha. Aqui, você está vendo, olha, na parte inferior das revistas, sempre tem o nome da revista. Revista Brasileira de Educação. A outra se chama Revista Educação. Essa aqui é Revista Brasileira Educação. Volume 21, número 67, outubro, dezembro de 2016. Tá? Então, seria isso aqui que você, se você fizesse uma referência a essa resenha, né? Tá? Então, vamos lá. A gente está aqui.
Introdução. A temática que envolve a produção escrita no ensino superior tem suscitado fecunda discussão sobre o desenvolvimento e a qualificação da escrita nessa etapa de ensino, além de trazer à tona questões referentes à formação de professores e ao entendimento que se tem sobre boas práticas pedagógicas em produção escrita na universidade. Vocês veem que isso aí é uma área, é um problema, né? A produção escrita na universidade. Ouvem-se muitas queixas dos professores universitários dizendo que seus alunos pouco escrevem e que existem sérias dificuldades em produzir textos acadêmicos, realmente. O que fazer? Eles estão na universidade, assim sendo, trata-se de fortalecer o desenvolvimento de situações pedagógicas que levem ao aprimoramento da escritura. Por via de consequência, também se agregam a essas discussões os fundamentos epistemológicos que norteiam o trabalho docente, as escolhas didático-metodológicas mais indicadas para realizar um trabalho de escrita consistente no ensino superior e as concepções que costumam cercar aquilo que se entende por boa escrita. Tá? Você vê que interessante, por que ela bota, por que elas, né, as autoras, a Maria Inês e a Maria, sei lá, Pilar, né, agora já acabei de esquecer já. Por que ela coloca boa escrita entre aspas? Porque isso é uma coisa muito relativa, né? Se você pegar o texto do Jacques Kerouac e levar para a universidade, né, eles vão dizer assim, nossa, essa escrita está horrível, isso aqui está, né, uma coisa suja, não tá trabalhado isso, tem erro, tem palavrão, tem gíria, essa escrita não é boa. Depende, né, como dentro da literatura, foi um marco dentro da literatura, né. Então, tem gente que diz, e eu acho que é interessante isso, a escrita ela tem que se adaptar assim como a roupa, né? Se você vai num casamento, você não vai de sandália havaiana num casamento, ou com uma calça toda esfarrapada, porque não é a roupa apropriada. Assim como você não vai para uma igreja de biquíni, né? Mas, se você for com a roupa de casamento para a praia, por exemplo, também não tá legal, não é adequado, né? Então, a boa escrita é escrita adequada ao ambiente social que essa escrita se destina, se endereça. Nesse sentido, faz-se importante destacar o papel do ensino universitário nesse processo. O ensino universitário deve ser, por sua própria natureza, uma formação de alto nível. Olha aqui, olha, isso aqui é muito importante, que deixe bases sólidas para a aprendizagem posterior. Isso só pode ser conseguido com uma seleção adequada de conteúdo que seja, em qualquer caso, ampla e suficiente para assegurar essa formação de profissionais atualizados e de alto nível. Porque, gente, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo formar professores de alto nível, né? Eu quero que vocês saiam da universidade, da UF, e se destaquem no mercado de trabalho e façam um trabalho maravilhoso, especialmente com a leitura e com a escrita, com os alunos de vocês, né? E que os alunos de vocês curtam escrever e não fiquem assim, ai, tem que escrever, que saco, a professora manda fazer uma redação, não tem ideia, não sei o que fazer, tem um modelo, vou copiar de alguém. A gente não quer isso mais, né? A partir do entendimento do autor de que seleção adequada de conteúdo significa escolher os mais importantes desse âmbito curricular, acomodá-los às necessidades formativas do aluno, adequá-los às condições de tempo e de recursos com que contamos. Isso também é importante, né? A gente tem que saber o que dá, não dá para ficar mandando ler livros inteiros. E organizá-los de tal modo que sejam, de fato, acessíveis aos acadêmicos. Por exemplo, mandar pelo WhatsApp, né? Considera-se importante incentivar a discussão, a socialização das limitações e das dificuldades apresentadas pelos alunos. Então, vamos falar sobre isso, escutar os alunos de vocês falarem, né? Eu tenho problema, tenho vergonha de ler, não consigo, eu fico com medo de errar. A gente tem que escutar isso e ir ajudando no que diz respeito à escrita. Já que esta representa importante habilidade, isso é muito importante, olha, é uma habilidade
para que o aluno efetivamente usufrua de maneira plena as práticas sociais da língua. Então, se você não tem esses conhecimentos, você não vai usufruir as práticas sociais da língua, você não vai saber ler sozinho, não vai saber escrever isso, até uma carta de amor, um bilhete, uma reclamação, uma carta de apresentação para um trabalho, né? Assim sendo, o presente artigo se origina de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, isso aqui é importante, né? Financiada pelo CNPq e realizada junto a alunos de ensino superior, mapeando as principais... Então, o objetivo foi, da pesquisa, mapear as principais dificuldades e potencialidades apresentadas nos textos dos sujeitos da pesquisa e analisando quais pressupostos poderiam contribuir para a qualificação dos processos de escrita na universidade. Os resultados parciais, então, a gente tem resultados parciais da investigação, serão apresentados sob forma de reflexão e elaboração de pressupostos para a qualificação da escrita no ensino superior. De muitas formas, esse trabalho imprime o sentido que temos dado aos processos de escrever em contextos de ensino superior, escrita como condição fundamental para a inserção e interação dos alunos no meio acadêmico. Gente, vocês se dão conta que isso é fundamental? A gente viu isso no texto O Desafio da Página em Branco, né? Que as meninas se sentiam completamente excluídas, né? E em desvantagem em relação aos estudantes que tinham tido uma educação básica mais forte que a delas. Isso não pode acontecer, porque isso é uma forma de exclusão depois que você inclui, né? Então, não basta só a gente incluir as pessoas em desvantagem social na universidade. A gente tem que incluir e fazer com que essa inclusão seja efetiva. E a maneira de fazer essa conclusão ser efetiva é através justamente da escrita, né? Da leitura, do controle da leitura e da escrita. Porque um estudante universitário que tem dificuldade em ler e tem dificuldade de escrever, ele está perdendo metade da universidade. Concordam comigo? O que vocês acham disso? Vocês acham que são habilidades... É verdade. Não é? Então, é importante. Necessário. Preparando para atender a demanda que todo curso superior demanda, incluindo-se nessa demanda os diferentes tipos de escrita. Então, tem diferentes tipos. Vão pedir para vocês fazerem resenha, fazerem resumo, escreverem redações. No final das contas, vocês vão ter que fazer um TCC. Acreditamos que a partir de sólida formação na escrita, constituída tanto de aspectos teóricos quanto práticos, aliada ao exercício, não tem outra coisa melhor do que isso, gente, de escrever e permanente reflexão sobre o que se lê e o que se escreve, que podemos pensar num trabalho de escrita como algo para além do mero cumprimento. Isso aqui é maravilhoso, olha. Pensar num trabalho de escrita como algo para além do mero cumprimento de tarefas acadêmicas, para se construir como meio de geração e produção de novos conhecimentos. Então, não adianta só isso, cumpriu, está cumprido, fiz a tarefa. Não é por aí, né? A gente precisa fazer com que essa produção escrita seja uma experiência de verdade, tá? Testemunho contundente de que a escrita no ensino superior assume alguns desafios ainda não superados é a forma como os alunos expressam suas inquietações quando necessitam elaborar material por escrito, sejam eles artigos, resenhas, resumos expandidos, até dissertações e teses. Depoimentos recorrentes, então, eles expressam inquietação, né? Quando precisam escrever. Vocês ficam desesperados quando tem que escrever. Depoimentos recorrentes por parte dos acadêmicos evidenciam que os alunos têm muito a dizer, mas nem sempre sabem como fazê-lo, né? Aquela coisa, tem na minha cabeça, mas não sei botar no papel. Há muito sobre o que escrever, mas nem sempre se sabe qual a forma mais adequada para expressar-se por escrito. Então,
Muitas vezes os alunos, vocês, têm ideias, né? Mas é isso, passar para o papel é um outro estágio. Assim sendo, nos parece importante adiantar uma listagem dos principais erros e dificuldades encontrados em textos das turmas investigadas. Então, ela vai fazer uma listagem. Vamos ver se a listagem coincide com a nossa. Para a qualificação dessas escritas. Dessa forma, a continuidade dessa investigação se dará ao longo de 2 semestres, com a colaboração de estratégias pedagógicas a partir de pressupostos dela advindos, para que, ao final do próximo semestre, seja possível testar tais estratégias para ver como os alunos sujeitos da pesquisa se encontram em suas escritas. Então, esse aqui é um tipo de pesquisa... como é que chama? De pesquisação, que a gente chama. Né? Não sei se vocês já tiveram aula de, acho que não é no primeiro período, né? De metodologia de pesquisa. Então, ainda não. Pesquisação é um tipo de pesquisa que você faz a pesquisa e, ao mesmo tempo, age sobre o campo, promovendo mudanças. Então, eles não só estão identificando os maiores problemas dos estudantes de nível superior, como estão também propondo interferências nesse campo para melhorar essa situação, para superar esses problemas. Isso posto, consideramos que a escrita no ensino superior é apresentada neste artigo não como protocolo ou modelo de como escrever bem, mas como referência teórico-prático para a reflexão de alunos e professores sobre a prática da escrita exercida em contextos universitários. Nosso desejo é que estes resultados, ainda que parciais, sirvam de inspiração para outras alternativas, outras propostas, outros fazeres, outros olhares. Paz, 2007, diz que o sonho de todo aquele que se planeja para escrever é fazê-lo em uma casa grande, com uma maravilhosa vista sobre o mar, com um cachorro peludo dormitando junto a uma lareira da sala principal. E é também este autor que diz: quem espera ter essas condições para escrever, na realidade não quer escrever. Isso aqui é uma maravilha total. Tá, gente? Então, essa ideia assim, eu não vou poder escrever, porque quando eu falei para vocês, por exemplo, o cantinho onde eu escrevo, é o cantinho real que a gente tem. Né? Eu passei anos da minha vida estudando na mesa da cozinha da minha casa, quando eu morava com os meus pais. E eu fazia daquele lugar um lugar aprazível para fazer minhas atividades escolares, porque era o lugar que eu tinha, não tinha outro, né? Então, essas condições ideais, assim, uma casa, um mar, esquece, porque não rola, né? Eu já leio e escrevo em situações completamente adversas. Pensando nessas questões que envolvem as condições ou a falta delas para escrever, é que as reflexões acerca da qualificação da escrita foram elaboradas. Nesse sentido, algumas considerações podem orientar a discussão e a conscientização com respeito aos múltiplos usos e funções que uma sociedade letrada outorga, ou seja, dá ao modo escrito da língua. Por um lado, o propósito da escritura é estritamente utilitário, para desenvolver-se em sociedade e resolver com eficiência os problemas concretos de trabalho. Então, ela diz aqui que a gente vive numa sociedade letrada. O que quer dizer isso? Eu prefiro usar o termo grafocêntrica, né? É uma sociedade que, se você parar para pensar, quase tudo que a gente faz, quase todas as nossas práticas sociais são baseadas na escrita. Já pensaram nisso? Pensa só. Você vai pegar um ônibus, você está lendo. Você vai no banco, você está lendo. Você vai se inscrever, não sei o que, para um concurso, você tem que escrever. Tudo você tem que ler e escrever. Já repararam? Quase tudo. Tá? Então, assim, uma pessoa que é analfabeta, por exemplo, ela está em grande desvantagem numa sociedade que é letrada. Ela tem algum nível de letramento, mas é um nível de letramento que deixa ela
às margens dessa sociedade. Resolver problemas concretos de trabalho, né? De reivindicação de cidadania, de levar a cabo um requisito acadêmico de qualquer nível. Por outro lado, é de se esperar na escrita uma maior abertura para práticas sociais variadas que eduquem a sensibilidade. Isso aqui que a gente tentou fazer um pouquinho. Que formem um sentido estético, né? Que, além disso, a gente pense assim, poxa, ficou bonito o meu texto. E que permitam, com maior conhecimento da realidade do mundo. No entendimento de Cristófoli, que é uma das autoras desse texto, ela está se referindo a um outro texto de autoria dela própria, né? Esta motivação se deve orientar pela leitura atenta dos textos que podem servir de pauta. Olha aqui, olha, motivação através da leitura. É o que a gente tem falado aqui, né? A leitura como estímulo emocional, que podem servir de pauta para exercício reflexivo da escrita. Com isso, se quer indicar que é absolutamente necessário proceder à leitura de textos variados, né? Não tem como a gente desenvolver escrita se a gente não lê tipos de escritas variadas e submergir em sua compreensão, reflexão e análise antes e a cada vez que se empreenda a tarefa de escrever. A pessoa familiarizada com obras escritas, ainda que não seja de forma reflexiva e consciente, está mais capacitada para adaptar-se às formas culturais que veiculam a transmissão da informação por escrito. A escrita como herança cultural, isso é importante a gente pensar também, assume determinadas funções e especializações que as próprias práticas sociais têm gerado, ativando-a de tal forma que a diversidade dos textos é ampla, abarcando desde textos mais técnicos e científicos até os clássicos da literatura. Os mais rígidos, eu queria que a gente pensasse sobre isso aqui, é uma herança cultural. Vocês acham que todos nós somos herdeiros de uma forma de escrita assim mais legítima na sociedade? O que você quer dizer com legítimo? Eu quero dizer aquelas formas de escrita que têm mais prestígio, que você vê uma pessoa, por exemplo, hoje na aula de antropologia, a gente estava trabalhando com os textos de presidiários. E uma aluna fez uma observação que eu achei muito legal. Ela falou assim, que interessante, esses textos, eles têm vários erros de português, né? Assim que ela bateu o olho, viu, né? Porque tem muitos erros mesmo. Então, quando a gente lê um texto, por exemplo, com vários erros de português, imediatamente, o que a gente vai dizer desse autor? Que ele não sabe escrever. Que ele não sabe escrever, que ele teve pouca escolaridade, né? Que ele não é muito letrado, a gente pode dizer, né? Que é uma pessoa que não trabalhou muito esse lado. Pode ser um bom artesão, pode ser bom numa opção de outras coisas, né? Mas o que ela notou além disso? Ela notou que havia uma tentativa nessas cartas de escrever bonito, né? De escrever de uma maneira formal, né? Com o uso de tratamentos formais, a senhora, por favor, por gentileza, sabe? Usar palavras difíceis e tal. Por que a gente faz isso? A gente já até comentou isso aqui. Né, no texto de vocês aí, você solta assim outrora. Por que você faz isso? Para agregar valor simbólico à sua escrita, né? E isso faz abrir algumas portas, né? Então, essa distinção é uma maneira da gente se distinguir. Então, é muito importante a gente pensar isso. Só que tem gente que já nasce no meio letrado e tem essas formas incorporadas naturalmente. Outras pessoas não. Né? Vocês já viram gente que fala como se estivesse escrevendo? Né? Fala, assim, é um negócio estranho. Né? Eu vi uma vez uma palestra de um psicanalista até.
E eu falei, gente, que coisa estranha. Ele fala como se estivesse lendo um texto acadêmico, entendeu? Porque quando a gente fala, entendeu? Não é mesmo? Como é que é mesmo assim? A fala oral, ela é cheia de idas e voltas, né? A linguagem oral, ela é imprecisa, ela é fluida, ela é cambaleante, ela tropeça, ela levanta, ela cai, levanta, né? A gente esquece o que vai dizer, o que eu estava falando mesmo, a gente perde a linha, né? E o texto dele não, ele falava oralmente como se tivesse o Joel Birman. Eu fiquei impressionadíssima, eu já tinha lido o livro dele, e quando eu vi ele falando, eu falei, gente, que coisa estranha, o cara fala como se estivesse lendo, né? Isso acontece por quê? Porque o cara é muito erudito, já leu muito, né? E possivelmente porque ele é herdeiro dessa forma, né? Possivelmente na casa dele as pessoas falavam assim, não foi o meu caso, por exemplo, né? Então, é importante a gente saber que na sociedade, numa sociedade de classes como é a nossa, desigual, né? As oportunidades não são iguais para todos. Dependendo de onde você nasce, você tem mais oportunidades que outros. Então, daí a importância da escola, de dar uma certa nivelada nisso, né? Porque senão a gente ficaria no determinismo social, né? A pessoa nasce numa família pobre, vai ser pobre a vida inteira, vai ter um trabalho merda, vai, sabe? Não pode ser assim, né? Então, por isso que a minha aposta, né, em fazer vocês dominarem a escrita é uma aposta de empoderamento, né? É uma aposta de mobilidade social, porque o que empodera mesmo é a leitura e a escrita. Prestem atenção nisso que eu estou falando, tá? Isso aí é muito importante. Então, a gente tem que dominar essa... me lembrei que eu tinha perdido lá atrás. A gente tem que dominar essa ferramenta, né? Que eu ia falar, que a escrita é uma ferramenta que a gente domina, assim como essas já esqueci de novo, Cisel que fala? Cássio, já não me lembro mais. Essas ferramentas de Formal. formão, né? Então, essas ferramentas, tem um outro nome, o conjunto delas tem um nome que agora eu não me lembro mais, estilete, sei lá. Para o escultor, essas são as ferramentas deles, né? Para um estudante universitário, a ferramenta é a escrita. A escrita alfabética é a nossa ferramenta, né? Então, você pode usar a ferramenta com mais ou menos habilidade. Se um escultor tem pouca habilidade, ele vai fazer um trabalho meio tosco. Ele vai conseguir esculpir alguma coisa na madeira, mas vai ficar um troço meio tosco, né? À medida em que, olha, essa expressão é uma ferramenta, à medida em que eu for me aprimorando no uso da leitura escrita, eu vou conseguindo produzir textos com melhor acabamento estético, tá? E que eles vão ser recebidos de uma forma melhor. A pessoa vai ler e vai falar assim, nossa, que legal que ela escreveu isso, né? As nossas ideias vão ser melhor transmitidas se a gente consegue escrever, se a gente consegue dominar melhor essa ferramenta que é a escrita. A escrita é uma ferramenta intelectual, né? Externa à nossa mente, tá? Os mais rígidos e fixos em seu modo de apresentar-se são os que têm um uso mais comum, quer dizer, são os de uso geral dos cidadãos, normalmente fazem parte do sistema burocrático da organização social. Todos nós sabemos preencher formulários, né? Todos nós, mas tem gente na sociedade brasileira que não sabe preencher um formulário, fica super confuso. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês em algum momento, a gente está num departamento público e aparecer alguém falando assim, você me ajuda aqui que eu estou sem meus óculos, né? Ou a pessoa simplesmente é analfabeta, ou tem um nível de letramento muito baixo e ela não dá conta desse tipo de escrita, que é uma escrita muito fácil, né? Preencher formulários.
Os que permitem uma maior liberdade e um alijamento da rigidez, no entanto, não estão isentos de certas convenções que se constatam tanto nos escritos científicos como nos literários e periodísticos, por conterem exemplos de escrituras que pressupõem ofício, profissionalismo e arte. Assim sendo, propusemos um estudo de abordagem qualitativa. Olha aqui, agora está falando da metodologia. Olha só, já entramos, a gente sabe qual é o objetivo já, a gente sabe, então vamos refazer aqui. Então, estou fazendo a resenha com vocês. O objetivo era investigar como é que se relaciona, mais ou menos o mesmo objetivo da página em branco, né? Só que aqui não tem diferença de classe. Estudantes do ensino superior, como é que eles se relacionam com a leitura e com a escrita? A gente vai ver que não são só os estudantes de classe popular que têm dificuldade, todos têm. Só que, segundo os estudantes de classe popular, as dificuldades deles são maiores ainda, né? Então, o objetivo é conhecer essas estratégias, quais são essas dificuldades, para tentar propor metodologias para ajudar a melhorar. Por que isso é importante? Qual é a justificativa? Por que essa pesquisa é importante? A justificativa da pesquisa. Isso é importante porque a escrita, ela fala um monte de coisa aí da escrita, né? A escrita é importante para você circular na vida social de uma forma plena, Então, você vai montando a sua resenha. Como é que ela fez? Metodologia, como é que elas fizeram? Fizeram uma abordagem qualitativa, realizado um estudo de abordagem qualitativa realizado no curso de pedagogia. Olha o texto que eu escolhi para trabalhar com vocês, como não foi à toa, tá? Isso aqui, gente, isso aqui é trabalho, sabe? Você escolher um artigo direitinho, que tem a ver com seus alunos e tal. Aí depois a pessoa pergunta, o que é para escrever? O que é para passar? O que falta? É chato. Recorrendo para tal a entrevistas semi-estruturadas, né? Então, entrevista semi-estruturada é o seguinte, você faz uma entrevista, você tem um roteiro prévio, mas não é um questionário, sabe? Você tem, assim, uns eixos temáticos e você vai fazendo como uma conversa, e a conversa vai se desenrolando, são umas entrevistas bem legais, porque vai saindo coisas mais autênticas da conversa. E textos por eles elaborados, coletados ao longo do semestre letivo. Isso aqui, gente, é a metodologia da pesquisa, tá? Desta maneira, os dados coletados, o que é metodologia? A forma de coletar os dados. Nos tem dado a possibilidade de mapear o desempenho dos alunos na escrita, buscando indicar pressupostos que, na nossa perspectiva, servirão de referência para a elaboração de estratégias pedagógicas que visam a qualificação da escrita no ensino superior. Então, esse é o objetivo. Parece-nos importante ainda ter em conta que, sem um acesso constante à leitura, a escrita se faz difícil e custosa. Isso aqui todo mundo sabe, né? E vocês também têm muita resistência a ler. A gente está lendo juntinho, eu estou lendo para vocês. Mas vocês têm que começar a encarar, a ler os textos sozinhos. O fato, gente, de eu estar lendo com vocês não exime vocês de fazer esse esforço depois, né? Porque essa leitura que eu estou fazendo com vocês é uma leitura inicial, faltam 9 minutos para a gente acabar a nossa aula, mas a gente não vai esgotar o texto, e mesmo se a gente desse conta de esgotar o texto, valeria a pena ler de novo, tá? Essa circunstância deve estar presente em qualquer planejamento que se faça no ensino superior a respeito da qualificação da escrita. Foi o que eu fiz, né? Então, não adianta a gente qualificar a escrita sem oferecer experiência de leitura, com vistas a se criar possibilidades de que o aluno se sinta motivado, ou seja, a leitura é uma motivação pelo entorno e que tenha a oportunidade de estabelecer uma relação constante entre a sua própria escrita e diversificados modelos de referência. Pressupostos para a qualificação da escrita. Com vistas a apresentar de que forma os pressupostos aqui
destacados foram elaborados, nos parece importante descrever, por exemplo, olha só, eu estou lendo esse texto, e aí eu vejo essa palavra pressupostos, que já me incomodou algumas vezes, não sei o que vocês acharam dessa palavra. Então, assim, eu estou entendendo que as autoras estão dando um significado próprio a essa expressão pressupostos, né? Porque pressuposto é alguma coisa que, por exemplo, que eu pressuponho aquilo, né? Então, por exemplo, partindo do pressuposto de que a escrita é fundamental para o desenvolvimento acadêmico, foi feita uma pesquisa assim. Isso foi incluída, por exemplo, a disciplina de leitura e produção de texto. Né? Por que essa disciplina foi incluída? Porque há o pressuposto de que os alunos têm dificuldade com a leitura e com a escrita, e porque isso deve ser trabalhado. Mas aqui ela está usando de uma outra forma, né? Está usando de uma forma um pouco não ortodoxa, eu acho. Estou com essa pulga atrás da orelha. Então, eu vou lendo e estou escutando qual o valor que ela está dando a essa palavra. Com vista a apresentar de que forma os pressupostos aqui destacados foram elaborados, nos parece importante descrever a questão que norteou o estudo desenvolvido, ressaltar em que contexto tal questão foi produzida, nossas finalidades com as técnicas que utilizamos para coletar dados, bem como elucidar quem são os sujeitos que fizeram parte de nossa investigação. Partimos da ideia de que diferentes modalidades de apresentação da informação provocam diferenças na qualidade da produção escrita dos alunos. Aliada a essa questão, observamos na prática docentes que, ao escrever, menos dificuldades por parte dos alunos quando se trata de produzir não entendi nada. Aliada a essa questão, observamos na prática docente que ao escrever, eu estava lendo com a pontuação errada, tá vendo? Isso acontece e a gente volta atrás. Aliada a essa questão, observamos na prática docente que ao escrever, menos dificuldades por parte dos alunos quando se trata de produzir textos cujos temas fazem parte de alguma experiência pessoal. Essa é a minha aposta, né? Eu estou achando que falar disso aqui é alguma coisa mais próxima de vocês. Seria esse fato explicado pela preparação para o concurso vestibular, especialmente se lembrarmos que a modalidade de texto exigida pelo concurso é a redação, texto de caráter optativo ou argumentativo? Da mesma forma, observamos que a dificuldade aumenta quando o aluno é solicitado a produzir texto cuja temática exija conhecimentos específicos, sobretudo quando se faz necessário estabelecer relações, né? Isso aqui sempre é mais difícil, estabelecer relações entre aspectos teóricos e aspectos práticos acerca desses conhecimentos específicos. Dessa forma, nossos sujeitos de pesquisa são alunos ingressantes e concluintes. Então, olha só, isso é outra coisa da metodologia. Elas pegaram alunos ingressantes e concluintes. Então, o que ela está fazendo? Está comparando para ver se os alunos... O que a gente espera? Que os alunos ingressantes tenham mais dificuldade com a leitura e com a escrita do que os concluintes, né? Se não mudou nada, essa formação, esse curso de pedagogia está ruim. Do curso de pedagogia de uma instituição superior particular do estado do Rio Grande do Sul, em que atuam ambas as pesquisadoras, portanto, são sujeitos pertencentes ao ensino de graduação e que se dispuseram a participar de maneira livre e consentida deste estudo, respondendo a entrevistas realizadas concomitantemente à entrega de textos por nós solicitados. No caso dos alunos egressos, foram convidados a realizar, ao longo de, no mínimo, um semestre, diários de aula, com registros sistemáticos, no mínimo 2 vezes por semana, das experiências vividas no desenrolar das disciplinas de prática de ensino e estágio supervisionado. Caramba, hein?
metodologia complexa encontrar alunos que se dispusessem a fazer isso. No caso dos sujeitos ingressos, solicitamos diários de aula com registros sistemáticos, no mínimo 2 vezes por semana, a mesma coisa das experiências vividas no início da vida universitária. Dessa forma, nosso material de análise conta com entrevistas. Olha, ela vai dizer, isso aqui é tudo a metodologia. Com conteúdos presentes nos diários de aula, bem como com textos cuja temática oscilou entre experiências de cunho pessoal e textos de caráter teórico. Tá? Acho que a gente pode parar por aqui. Até aqui, vocês estão entendendo o texto? Isso aqui é a resenha que a gente vai fazendo. Então, olha só a metodologia delas. Pegaram estudantes universitários, ingressantes e... Como é que ela chama? Ingressantes e egressos, né? Fizeram as estratégias de metodologia para conhecer a relação deles com a escrita. Entrevista semi-estruturada, análise dos conteúdos nos diários de aula, pediram para eles fazerem esses registros, né? E textos de 2 tipos, de cunho pessoal, que é a que a gente chamou de escrita de si, que foi o primeiro bloco que a gente fez, e textos de caráter teórico, que é esse terceiro bloco. Vocês reparam que nessa nossa disciplina, eu só dediquei 1/3, na verdade, bem menos, né, praticamente, a esses textos mais teóricos. Se bem que nos conectivos também tem alguns, né, do SISU, já tem alguma coisa um pouco teórica ali, mas é mais objetiva de fazer, tá? Que são os textos que vocês vão ter que fazer. Então, alguns de vocês têm dificuldade até para fazer os textos de cunho pessoal, né? Quanto mais os textos de caráter teórico. Mas isso é uma coisa que vocês vão desenvolvendo ao longo da disciplina, tá? Aí ela vai dizendo, quer ver, por exemplo, aqui, olha, elas vão dizendo, esse fato se constata frequentemente nos comentários que eles costumam fazer em aula quando devolvemos os textos devidamente analisados. Professora, aqui eu quis dizer tal coisa. Professora, eu queria dizer outra coisa. Professora, eu queria dizer assim. Isso é interessante, né? Essa coisa de eu queria ter dito de uma coisa, mas eu não tenho a competência da técnica para escrever o que eu queria. É a mesma coisa um artesão. O artesão quer fazer sei lá, uma pulseira super legal de palha, mas ele queria, mas não conseguiu fazer. Por quê? Porque não tem a destreza, porque não tem a habilidade. Como é que se adquire isso? Alguns nascem com habilidade, outros sem? Mentira, não é verdade. Né? Todo mundo aqui tem condição de ser super competente na escrita. O que aconteceu para vocês, uns serem menos competentes do que outros? Oportunidades diferentes ao longo da carreira, da escolaridade de vocês, né? Alguns de vocês tiveram contato com bons professores, tiveram contato com professores que trabalharam melhor a leitura e a escrita, alguns de vocês já chegaram na universidade gostando de ler, mas não são todos, né? E esperamos que vocês sejam professores que façam isso, que proporcionem essas oportunidades para os alunos de vocês, tá? Aí vai indo, né? Vai contando isso. Aí ela vai trabalhar os pressupostos, né? Na verdade, os pressupostos são... eu estou entendendo os pressupostos como os achados de pesquisa, né? Então, ruptura da ideia de coerência entre o que pensamos, o que conseguimos escrever e o que entende o nosso interlocutor. São 3 coisas, né? Então, isso é um achado de pesquisa, né? Que existe uma coisa que a gente pensa, mas que a gente não consegue escrever, ou que a gente escreve, mas que a pessoa que lê não entende o que a gente quis dizer, né? Aí elas vão trabalhar esse tema. Falta de inspiração, falta de jeito para escrever, tá? Acho que vale a pena ler esse texto direitinho, porque é um texto que fala de muita coisa que
que é da vivência de vocês, né? Olha só, o segundo pressuposto, a autocorreção de textos como exercícios de pesquisa. O ensino da escrita, a gente tem trabalhado muito aqui essa coisa da autocorreção. O ensino da escrita no ensino superior, consideradas as exceções, tem seguido duas tendências contrárias. De um lado, a mais tradicional, centrada no ensino da metalinguagem, e de outro, centrada na criatividade. A gente tentou, no nosso caso, nessa disciplina, juntar as duas coisas, né? Não adianta a gente ficar só pensando sobre o sujeito da oração, as estruturas gramaticais e não desenvolver a parte da criatividade, mas também não pode só ficar desenvolvendo a parte da criatividade. No primeiro caso, privilegia-se o saber a respeito da língua, considerando a prática social no uso da língua. Por isso, o objetivo da produção de um texto é o exercício, e o destinatário da produção é o professor, a quem caberá avaliar o produto final, levando em conta o número de erros e acertos em relação à norma culta padrão. No segundo caso, a aula se transforma num ativismo, em geral sem direção e sem objetivos claramente definidos por parte do professor. É aquele tudo vale, escreve qualquer coisa, tudo tá lindo, nossa, que maravilha, não tem que corrigir nada, sabe? Como não há espaço para nenhum tipo de análise linguística, qualquer texto apresentado é super valorizado. A valorização da produção é válida, mas não pode ser o único objetivo do professor. Oportunizar a ampliação do desempenho linguístico do aluno, possibilitando-lhe o domínio de novos recursos expressivos, deveria ser uma preocupação constante no ensino superior, tá? Então, assim, é legal a gente valorizar essa coisa, né? Valorizar a bagagem do aluno. Nossa, é super legal. Né, o que os alunos trazem para a gente, o que vocês trazem de experiência, é bacana. Mas a gente não pode parar nisso, a gente tem que ampliar isso. Para quê? Para vocês saírem da universidade transformados, né? Então é isso, gente. Vamos parar por aqui, vocês já estão cansados. Aí ela vai falar dos diários de aula como instrumentos de qualificação da escrita no ensino superior. Esse exercício reflexivo sobre a própria escrita, autocorreção, né? Vai dando os exemplos como é que elas trabalharam durante a pesquisa. Professora. Pode falar, Laura. Pode falar. Ah, tá. Quando a gente for dar aula e alfabetizar, a gente vai se deparar com vários tipos de aluno, com facilidade, outros nem tanto para poder produzir um texto. Quando acontecer, quando o aluno for, igual você falou lá no meio da aula, que tem ideia, mas não sabe passar para o papel, como é que a gente ajuda esse aluno específico? Primeiro a gente tem que deixar... tem que trabalhar com ele? Primeiro tem que deixar ele perder o medo da página em branco. Em geral, isso acontece porque é medo, entendeu? E depois, é isso que essas autoras estão falando aqui, a questão da leitura. A gente lendo textos, a gente vai encontrando ferramentas, né, para se expressar melhor, né? E aos pouquinhos, por exemplo, aquilo que eu fiz com vocês, eu acho que é legal, né? Vocês podem fazer isso também. Vão aprendendo coisas, vão corrigindo, vão fazer, olha, o mais é diferente do mais, né? Aí faz um livrinho com eles, com os alunos, entende? Um lugar que eles possam consultar, por exemplo, fichinhas, né? Uma caixa com fichas, né? Então, olha só, esse tema, você está errando isso de novo. Olha só, a gente já viu isso, como é que é, né? Como é que escreve isso? Vai lá na fichinha, tem uma fichinha sobre isso. Como é que eu posso resolver? O que, o onde, o não sei o quê. Tem uma aulinha lá de crase, por exemplo, né? Então, a gente pode ir acrescentando as coisas, tipo, olha, isso a gente aprendeu, isso a gente aprendeu. São ferramentas que você vai oferecendo para as crianças, né? Então, por exemplo, criança a gente estava falando do Lego, né? Essa metáfora do Lego como metáfora da escrita. As crianças, quando começam a brincar com Lego, elas brincam com aquele Lego duplo, aquele Lego gordão, grande, né? Que não exige tanta habilidade. E aí elas fazem coisas, em princípio, muito toscas,
né? Mas que a gente diz que legal, já está conseguindo fazer isso na casa, coloca uma coisa por cima da outra amontoada assim, mas não chega a conectar os legos. Poxa, é bacana, a gente fala que bom, mas olha só, você já percebeu que dá para juntar isso aqui, né? Que quando o amigo vem, bate, desfaz tudo, mas se a gente junta aqui, vai ficar uma coisa fixa. Até você conseguir, depois, mudando de fase, oferecendo ferramentas novas, né? Por exemplo, no Lego, a gente tem aqueles Legos pequenininhos, já que tem um monte de peças muito sofisticadas, tem roldanas, tem articulações, tem peças com vidrozinho, né, para fazer o carro, para fazer coisas muito sofisticadas. Você não pode apresentar essas ferramentas no primeiro momento, mas você, aos pouquinhos, vai oferecendo, entendeu? Vai oferecendo. E eu acho, sabe, Lourenço, que é importante sempre ter um momento para a escrita sem correção, né? E a correção ser tratada um pouco do jeito que a gente está fazendo aqui. Não tem problema nenhum errar, né? Mas a gente ir tomando consciência do porquê que a gente erra, né? Conversar sobre os erros, fazer exploração de vocabulários, é uma coisa super importante também, né? Isso é uma coisa que eu aqui em casa eu faço o dia inteiro. Qual foi a palavra que eu descobri outro dia? Deixa eu ver se... você lembra qual foi a palavra que a gente descobriu a etimologia dela outro dia? Uma palavra. Bom, a gente mesmo, nós, eu com vocês, o negócio do migué, né? Que eu falei, não dá uma de migué. Aí foi a Laís, né, que buscou a etimologia da palavra, a origem da palavra. E é muito legal, né? Você ter essa curiosidade sobre a língua, né? Você pensar a língua como um brinquedo, né? Você pode fazer isso com as crianças, elas gostam, elas se amarram, elas ficam felicíssimas. Pode apostar que fica, tá? Então, eu vou parando por aqui, que vocês já estão cansados, tá? Então, vocês vão lendo isso aqui, procurando... Como é que a gente faz uma resenha, gente? Primeiro, fazer esse sobrevoo no texto, entendeu? Como é que é a estrutura do texto? Ela vai apresentar os pressupostos. São quantos pressupostos? Ó, 5 pressupostos. São 5 pressupostos. Vocês vão ter que falar sobre esses pressupostos. E depois vão falar aqui das considerações finais, né? Que elas fazem de uma forma bem sucinta. Né? E vão dando dicas, olha só, coisa dos gêneros, que a gente trabalhou bastante, os gêneros textuais a serem elaborados ao longo de nossa escolarização básica não sofrem variações, insistindo apenas numa ou outra modalidade. Com isso, os alunos se tornam excelentes repetidores do discurso alheio, por isso que vocês na universidade ficam perdidos, mas incapacitados, não desejosos de escrever seu próprio discurso, né? Essa escrita autoral. Esse texto é muito legal. Eu achei bem bacana mesmo e é útil para vocês quando vocês forem professores, porque isso que elas estão sugerindo que se seja desenvolvido no ensino superior, olha só, olha, Suzana, aqui ela usa aquela forma que você falou, olha, com os pontinhos, tá vendo? Que é possível, mas com a data no final. E aqui usa o negrito, olha. Né? Olha só, olha, educação, tá vendo? Educação. Será que acha, professora, vídeo na internet explicando isso? O quê? Como que faz a referência? Eu acho que o A que eu estrutura da mandei... referência. com certeza. Mas eu acho que o que eu mandei não diz não, né? Mas eu já expliquei para vocês hoje, gente. Gente, é só olhar e copiar. Você tira a regra olhando. Olha só. Não precisa perder muito tempo com isso, não. É muito fácil, sabe? O negócio é que muda às vezes. Aí você vê qual é a regra. Então, botando sempre o tal aqui. Então, quais são os elementos? Autor, né? O autor, o primeiro nome sempre é o sobrenome, que vem em caixa alta, o nome dessa letra aqui é caixa alta, vírgula, as iniciais. Eu vou mandar para vocês aquele que eu fiz para vocês, tá? E aquele é legal,
porque a gente não tinha ele prévio, né? A maioria eu estou dando para vocês. Então, vocês têm que ser capazes de formular isso, né? Com esses dados. Quais são os dados que a gente precisa ter? O nome da pessoa, o nome do autor, o título do texto. Aqui, por exemplo, está errado, o negrito tinha que vir até aqui. Tudo isso aqui tinha que estar em negrito, porque é o título completo, tá? É uma tese de doutorado. Depois a gente tem a cidade, onde foi produzido, se for um caso de tese, aqui da PUC, o ano, tese de doutorado. Aí você vai copiando, ó. Aqui também, escrever, Manual Técnico de Narrativas. Olha, tem a editora, 2 pontinhos, a cidade, vírgula, o ano. Se errar alguma coisa na ordem, também não é tão grave, não, tá? Mas é importante que esses elementos estejam aqui presentes, né? Tem sempre a cidade, a editora, Narcéia é a editora, né? Aqui, Porto Alegre, não tem diários de aula. Aquela que deveria ter botado Mímio, porque não foi publicado, né? Enfim. Mas observando, a gente vai aprendendo. E outra coisa importante, gente, é vocês, conforme vocês forem lendo os textos acadêmicos, vão aprendendo, vão olhando. Olha como é que ela faz a referência, é recuado. Gente, é óbvio que todos os textos que vocês leem são assim, né? Então, por que a pessoa não faz recuado? Né? Tem que fazer, tá? Muito bem, gente.